Uma epidemia não é apenas uma doença, é o colapso do cotidiano, a ruptura da vida como conhecemos. Desde os tempos antigos até os dias atuais, epidemias marcaram nossa história, deixando cicatrizes profundas na humanidade. Mas o que é uma epidemia e como ela pode mudar o curso de civilizações inteiras? Uma epidemia é a disseminação rápida e descontrolada de uma doença infecciosa em uma determinada região ou comunidade. Ela se propaga de forma que o número de casos cresce além do esperado, gerando pânico e sobrecarregando o sistema de saúde. A peste negra, a epidemia que destruiu a Europa. No século XIV, uma epidemia devastadora surgiu na Ásia e, através de rotas comerciais, chegou à Europa. A peste negra ou peste bubônica foi transmitida por pulgas de ratos infectados e varreu o continente europeu com uma ferocidade jamais vista. De 1347 a 1351, a Europa perdeu entre 30% e 60% de sua população, aproximadamente 75 a 200 milhões de pessoas. Além da enorme perda de vida, a peste negra desmantelou a estrutura social. As pessoas viviam em um estado constante de medo e desconfiança. A crença de que o apocalipse havia chegado era comum e a Europa nunca mais foi a mesma. A escassez de mão de obra acelerou o declínio do feudalismo e forçou mudanças econômicas e sociais. A gripe espanhola, o fantasma pós-guerra. 1918. Enquanto o mundo ainda lidava com as cicatrizes da Primeira Guerra Mundial, uma nova ameaça invisível começou a se espalhar. A gripe espanhola infectou cerca de um terço da população mundial, resultando na morte de 50 milhões de pessoas. Ela foi particularmente cruel com jovens adultos, muitos deles soldados que haviam sobrevivido aos horrores da guerra apenas para sucumbir à doença. Assim como a guerra transformou as fronteiras políticas, a gripe espanhola remodelou a percepção da saúde pública. Países de todo o mundo perceberam a necessidade de coordenação em massa para enfrentar crises sanitárias, o que deu início a novas políticas de higiene e vigilâncias epidemiológicas. De repente, o que parecia distante se tornou o centro de nossa realidade. No final de 2019, o primeiro caso de Covid surgiu na China. Em questão de meses, o vírus se espalhou rapidamente, transformando-se em uma pandemia global que colocaria o mundo inteiro em quarentena. A Covid-19 não foi apenas uma epidemia, ela expôs fragilidades econômicas, sociais e políticas globais. O impacto da Covid-19 foi avassalador. Com mais de 200 milhões de casos confirmados e milhões de mortes, ela abalou economias, fechou fronteiras, isolou nações e separou famílias. O mundo entrou em uma nova era, onde máscaras, distanciamento social e vacinas tornaram-se partes da vida cotidiana. A pandemia Covid-19 exacerbou a pobreza em níveis alarmantes, com milhões de pessoas perdendo seus empregos e fontes de renda. Essa crise econômica resultou em um aumento significativo da insegurança alimentar e no acesso limitado a serviços básicos, intensificando as desigualdades sociais já existentes. Muitas pessoas negaram a gravidade da situação, acreditando que o vírus era uma farsa ou que as medidas de prevenção eram excessivas. Essa negação teve raízes em diversas fontes, com desinformações nas redes sociais, teorias da conspiração e desconfiança em relação a autoridades. Algumas dessas pessoas minimizavam os riscos, alegando que a pandemia era apenas uma gripe comum, o que levou ao comportamento que contribuíram para a propagação do vírus. Durante os picos da pandemia do Covid-19, muitos hospitais enfrentaram uma crise sem precedentes, marcada pela falta de oxigênio e leitos disponíveis. A escassez de oxigênio resultou em cenas desoladoras, onde profissionais da saúde lutavam para salvar vidas em meio à escassez de recursos essenciais. A dor da perda se espalhou por comunidades que lidavam com a realidade de enterrar entes queridos em um curto espaço de tempo. O mundo entrou em uma nova era, onde máscaras, distanciamento social e vacinas tornaram-se partes da vida cotidiana. Sombrios de nossa vulnerabilidade como espécie, mas também mostram a nossa resiliência. Com o avanço da ciência, temos as ferramentas para combater essas ameaças, mas o maior desafio é a cooperação global. A Covid-19 nos ensinou que, apesar de todas as divisões em que enfrentamos esses desafios juntos, e no final é a nossa união que decidirá como enfrentaremos as epidemias do futuro. As epidemias podem parecer eventos imprevisíveis e incontroláveis, mas elas também são oportunidades de aprendizado. O terror medieval da peste negra, a devastação da gripe espanhola e, agora, a Covid-19, a história nos ensina que sempre haverá uma nova luta à frente. A questão é, estaremos prontos?